Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br. Hoje eu estou super satisfeito, cara, porque ontem a gente teve nossa primeira Hangout. Exatamente, nós tivemos nossa primeira live e foi muito bacana, assim, foi além das expectativas. Eu tinha um conteúdo programado para falar, né, que já era um conteúdo bem interessante e acabei assim que a troca com a galera foi tão bacana, né? Para quem não sabe o que é Hangout, imagina que é um vídeo, imagina esse vídeo, só que ao invés de gravado é ao vivo. Né? Então eu estou falando ao vivo, não agora é gravado. Mas imagina o vídeo eu falando ao vivo e o seu comentário no vídeo é uma espécie de chat, porque aí eu estou podendo atualizar a página e verifico o seu comentário. Então ao longo do próprio vídeo eu posso te responder, o que é bem bacana. Né? Então, tipo assim, foi muito bacana a Hangout, assim, foi super legal a experiência. Tem algumas coisas da tecnologia que a gente ainda tem que estudar melhor para ver como que funciona, mas funcionou bacana, a gente conseguiu, foi um bom sucesso, teve uma galera. Foi muito bacana, assim, então obrigado para quem assistiu e eu acho que foi bom para todo mundo, né? E o legal, assim, porque eu acabei até me empolgando e respondi a pergunta de praticamente todo mundo, né? Foram feitas várias perguntas e, infelizmente, eu não vou poder deixar esse Hangout publicado, né? Porque boa parte do conteúdo que a gente falou, algumas coisas que são bem pontuais e pertinentes, são do curso de Design Gráfico Premium, que é um curso pago que a gente oferece, que inclusive as matrículas estão abertas, né, que você pode se cadastrar no próprio site Tutorial Master. Né? Então, como é um conteúdo exclusivo, né, desse curso, e eu abri uma exceção de falar algumas coisas nesse Hangout, eu infelizmente não posso manter ele publicado. Mas o que eu pensei? Né, duas coisas, primeiro que eu tenho que dizer para você. A primeira é, para você participar dos próximos Hangouts, para você poder saber essas informações e estar sempre acompanhando, o que vale muito a pena, né, é você clicar nesse botão para você ir no site Tutorial Master e se cadastrar. Deixar o seu e-mail lá. Né, porque uma vez que você faça isso, você vai poder ter as informações que você precisa. Toda vez que a gente for fazer um novo Hangout, você vai receber por e-mail essa informação. E quando a gente publicar uma nova aula, você também recebe essa informação. O legal é porque você, digamos que você é avisado disso. Então você pode estar acompanhando com mais facilidade, o que é bem bacana. Né? Essa é a primeira questão. Né? E a segunda é que, o que eu fiz? Né? Eu vou pensar algumas perguntas, alguns tópicos que são bem pertinentes, que eu acho que são interessantes, umas perguntas bem legais, que a gente recebeu lá, e eu vou elaborar um pouco mais delas. Então esse vídeo eu vou estar falando sobre uma pergunta do Jonathan, que participou com a gente, né? E fez uma pergunta bem pertinente, que ele fala assim, para ser designer, né, é preciso ter o dom, né? As pessoas pensam muito, até porque designer é uma função, um trabalho que está muito relacionado, assim, associado à questão artística, né? E como a questão artística, né, tem aquela questão da predisposição da pessoa a ser artista, a trabalhar com arte, né? Então as pessoas têm essa impressão, né? E me perguntou isso, né? Então a resposta que eu tenho para dizer para você, Jonathan, e para todos vocês também, é que o dom todo mundo tem, né? Para alguma coisa, né? A verdade é que a maioria não sabe, né? Mas todo mundo tem o dom para alguma coisa, todo mundo tem predisposição a ter facilidade para alguma coisa e de repente um pouco mais de dificuldade para outra. Né? Mas a questão o dom, né, é mais voltado para aquela coisa que você está predisposto a fazer aquilo melhor. Agora, eu tenho duas coisas assim, que são bem interessantes para a gente considerar a respeito disso. Né? A primeira delas, eu vou dizer assim que o dom ele pode ser importante, eu acho que ele pode ser até interessante, eu diria, não importante. Interessante caso você trabalhe naquela coisa que você tem um dom, né, e que você, de repente, pode ter até uma vantagem disso. Isso é bacana. Né? Então, por isso que eu digo que é interessante. Agora, uma coisa que eu acho que aí sim é mais do que interessante, é importante, né? Mais do que importante do que você ter o dom, né, é você gostar daquilo que você faz. Se aquilo que você está fazendo é uma coisa que você tem motivação, é uma coisa que mexe com você, que te dá vontade de fazer, você tem aquela garra para estudar aquilo, para aprender aquilo, esse para mim é o melhor dom que você pode ter. Porque é isso que vai fazer você ir à frente. É isso que vai fazer tornar esse teu trabalho, esse processo de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento, uma coisa prazerosa. Lógico, pode te dar trabalho, em alguns momentos, ser cansativo, é natural. Né? Você vai jogar bola, é divertido, mas cansa. Né? Então, você vai fazer alguma coisa que você gosta. Esse é o principal combustível que você tem, na minha opinião, para você fazer, se desenvolver nisso significativamente. Para mim, isso é muito mais importante do que o teu dom, né? Porque você pode ter o dom e você, primeiro, se quer saber que você tem esse dom. Ou seja, se você não sabe, você não vai usar ele. E você pode, inclusive, saber que tem um dom e também não usar, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um dom, né? Que o dom dela assim, é bem claro, é bem evidente.
Porque ela ilustra muito bem, ela desenha muito bem, desenhos maravilhosos, né? E ela já falou para mim assim, tipo, Bruno, o engraçado é que eu nunca fiz curso, né? E eu faço um desenho hoje, eu não tenho hábito de desenhar. Se eu fizer desenho daqui a um ano e ficar um ano sem desenhar, o meu desenho é melhor, né? Aí eu falo, nossa, que habilidade, quantas pessoas nesse mundo gostariam de ter esse dom? E o desenho dela é fantástico mesmo, é fotorrealístico, é perfeito, né? E ela falou que nunca fez um curso. E, no entanto, ela nunca trabalhou com isso, né? Então, de que adianta ter o dom? Tudo bem, ela pode até usar esse dom positivamente e assim espero, né? Por outro lado, a utilização disso vai depender da pessoa trabalhar com aquilo mesmo, se ela se permitir, né? Então, eu acho que você gostar daquilo é até mais importante, porque esse gostar que vai fazer você realmente fazer aquilo. Então, se você gosta de alguma coisa, se você realmente, poxa, por exemplo, essa parte de design gráfico, por exemplo, ou design de uma maneira geral, pô, eu curto isso, eu acho maneiríssimo computação gráfica, que foi o que aconteceu comigo, né? Primeiro, eu fui fisgado pela computação gráfica. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu tenho que trabalhar com isso, eu nem decidi, eu já estava naquilo, né? Então, eu comecei a estudar sobre os programas assim que eu tive a oportunidade, né? E a partir daí, eu fui descobrir que existia uma coisa além dos programas, que é o design, né? E o design vai bem além mesmo, né? Ele vai muito além da questão técnica. Então, aí quando eu descobri isso, eu falei, nossa, eu tenho que aprender sobre isso. Então, foi um processo natural para mim, né? Até eu me tornar designer e até para eu entrar no mercado. Porque quando você quer realmente fazer alguma coisa, já tem um ditado famoso que o universo conspira a seu favor, né? E eu acredito nisso. Então, tipo assim, se você realmente quer, essa é a questão mais importante, né? Porque dom todo mundo tem para alguma coisa, né? E eu acho que, senão as empresas de RH estariam mais preocupadas com qual é o teu dom, né? E não qual é a sua qualificação, né? E a qualificação você consegue através do estudo, né? E até para você, mesmo que você considere que você de repente não tem tanta predisposição ou tanto dom, somente que você acha que não tem o dom, né? Se convenceu de que você não tem o dom para fazer aquilo. Mas se você gosta muito, então você vai conseguir perfeitamente, porque através da capacitação, através do estudo e da sua prática, você vai desenvolver as habilidades para você chegar lá, né? Um exemplo bem bacana, né? O Oscar Schmidt, que é aquele jogador, mão santa, né? Jogador de basquete brasileiro, o maior jogador de basquete do Brasil já teve, né? O nosso Pelé do basquete, né? Ele simplesmente gostava muito de jogar basquete. Eu não sei se ele tem um dom, provavelmente tem um dom também, mas a questão é que ele era um atleta regular. Quando ele estava na categoria de base, ele era um atleta regular. Ele não era um atleta ultra mega diferenciado como ele se tornou, né? Mas ele tinha uma vontade de treinar tão grande, né? De se tornar melhor, porque ele gostava daquilo e tinha um empenho, né? Em se tornar melhor, que ele continuava treinando. Depois que acabava o treino, ele continuava arremessando. E para você ter ideia de como é que ele não era, entre aspas, ninguém, ou seja, ninguém como é o Oscar hoje, ninguém no sentido famoso, né? Ele era apenas mais um atleta, né, da categoria de base, né? Quando ele estava treinando, os holofotes, depois de um determinado horário, eram apagados, né? E porque o cara simplesmente, deixa esse garoto aí treinando aí, que o problema é dele, eu tenho que apagar a luz porque é meu horário de fechar aqui fechar o estádio, né? E o cara continuava treinando, né? E mal ele sabia, né, isso depois que foi, né, se concluir, de que aquela dificuldade adicional que ele teve, né, o fato de estar escuro, fez ele desenvolver uma percepção ainda mais apurada. Ou seja, ele estava, né, numa condição de interesse, né, para estudar aquilo, para aprimorar aquilo. Então ele estava praticando. Então essa prática já estava tornando ele um profissional, né, preparando ele para ser o profissional que ele se tornou. Só essa prática, é a primeira questão, né? E a segunda é que a dificuldade que ele teve, que foi circunstancial em função da luz que era apagada em determinado horário, deu a ele uma dificuldade maior que fez com que ele se tornasse ainda melhor, né? Porque justamente pelo fato escuro ele teve que desenvolver uma percepção espacial mesmo da cesta para ele poder converter o arremesso, né? Então, até o fato de você não ter o dom e você, se for persistente, gostar do que você faz, gostar do caminho, né? Então você certamente vai poder desenvolver as habilidades, porque o nosso corpo humano, ele é dotado de uma capacidade de adaptação enorme, né? É impressionante a capacidade que nós temos de
de flexibilizar e adaptar ao cenário, às circunstâncias, né? Então, essa mesma capacidade que a gente tem, tanto física, a gente também tem intelectual, para você desenvolver habilidades que, de repente, você acreditava que não tinha, né? Então, a minha resposta é que o dom ele é interessante, ele pode ser interessante se você tiver o dom e gostar do que você está fazendo e estiver atuando nessa área, ou seja, fazendo usufruto desse dom, né? Caso contrário, a sua vontade e o seu interesse, na minha opinião, ele é muito mais importante, porque isso é o combustível que vai fazer você se dedicar a ponto de você se desenvolver as habilidades necessárias, tá? Além disso, só para completar, né, dentro do conhecimento do design gráfico, existem vários conhecimentos pontuais, vários tópicos que são ensinados que te ajudam a você desenvolver uma arte mais criativa, né? Você pensa, poxa, essa questão do dom de ser designer, que está muito associada à criatividade, né? Eu não me considero criativo. Mas quando você entende esses tópicos, né, você tem condição de usar eles a seu favor, né? E você vai poder fazer uma arte profissional. Isso é mais importante, né? Porque quando você tem a qualificação, o conhecimento, né? Quando você investe no seu conhecimento e você pratica aquilo, você desenvolve isso, você incorpora esses conhecimentos. Porque isso é uma capacidade nossa de adaptação, o que é fantástico, né? Então é isso. Eu acho que essa pergunta foi muito bem feita, muito pertinente. Então obrigado, Jonathan, pela sua participação. Essa é uma das perguntas que foi feita, né, no Hangout, né, na nossa primeira live, falando sobre o mercado de design gráfico no Brasil, né, e a gente pretende falar mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos afins também. Então lembrando que você pode deixar o seu e-mail, né, clica nesse botão para você lá no site cadastrar o seu e-mail, porque aí você vai estar sendo informado da próxima, você vai ser convidado por e-mail e os próximos vídeos também. E para completar, lembre de você também acessar aqui para você acessar o curso de design gráfico, para você obter mais informações de como que você pode utilizar os conhecimentos que a gente está compartilhando nesse curso para ajudar no seu futuro profissional, que certamente ajudará. Valeu? Abração, obrigado e até a próxima.